Segunda Reis, capítulo 5, você pode ficar à vontade, se quiser sentar, pode se assentar. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor assim, e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que cure da sua lepra. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, os Abanas e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com muita indignação. Então chegaram a eles os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante deles e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão Deus de Israel. Agora, pois, te peço que aceites um presente do teu servo. Amém até aí. Te louvamos, Pai, por esta palavra. Aplica no nosso coração, fala conosco, ministre a nós, meu Deus, nosso coração está aberto. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, esse é um dos textos, assim, que eu fico muito maravilhado. Esse é aqueles textos que a gente lê 1, 2, 3, 300. Quantas vezes a gente lê, mais dá vontade de ler, e todas as vezes tem um ensinamento novo. É um texto bem relevante, atuante, bem atual. É um texto que mexe, que confronta. Então é um texto que a gente tem que ler versículo a versículo. Eu te até recomendo, leia pausadamente, vai aplicando cada um desses versículos, que você vai ter lições maravilhosas em cada um deles, e é bem atual. Para os dias de hoje, apesar de ter sido escrito tantos anos atrás, mas é um texto maravilhoso, atual, empolgante, desafiante, e também um texto que faz a gente reconhecer o nosso Deus, que é todo-poderoso e que está no controle de todas as coisas, das mínimas às maiores, que a gente nem imagina. Ele tem controle de tudo, como foi lá no início de Gênesis, tudo sem forma e vazio, e bastou uma palavra: haja luz, e houve luz. Então é esse texto desafiante que eu fico maravilhado toda vez que eu leio esse texto. E esse texto ele começa com morte, mas termina com vida. Ele fala deste homem, deste comandante de nome Naamã, e a história desse homem: ele chegou
em Israel leproso, mas voltou para a sua cidade curado, sarado. Ele chegou perdido, mas voltou salvo. Ele chegou idólatra, mas voltou adorando ao Deus, não a outro Deus, senão o Deus de Israel. Ele chegou em Israel como um soldado da Síria, mas voltou alistado no exército de Deus. E falando com o próprio profeta, agora eu sou um servo do Senhor Jesus. Ele voltou desse jeito, exaltando ao Senhor Todo-Poderoso. Eu não sei como que você entrou aqui nesta noite, se derrotado, se triste, se abatido, se enfermo, mas eu creio e tenho convicção que você pode sair daqui diferente nesta noite. Eu creio e tenho convicção que você pode sair daqui curado, restaurado, vivificado, pulando na presença do Senhor, porque eu fico imaginando este homem chegando em Israel com aquela tristeza na alma, que a sua vida era uma tristeza, mas saindo dali pulando de alegria na presença do Senhor. A sua vida mudou, ele deu uma guinada espetacular na sua vida. Transformou-se completamente, uma mudança completa na sua vida. Pessoal, espiritual, profissional, familiar, tudo mudou. Tudo mudou, uma mudança espetacular, ele subiu de nível. E a minha pergunta é, como que você chegou aqui nesta noite? E como que você quer sair? Você quer ter uma mudança espetacular, uma guinada na sua vida? Você quer experimentar algo que vai mexer com você, que vai fazer você pular? Você quer sair daqui nesta noite desse jeito? Amém? Quem quer? Levante a mão. Então nós vamos fazer uma oração juntos. Eu vou orar e você repita comigo, porque hoje eu creio que Deus tem algo especial para a sua vida. Eu creio. Então feche os seus olhos e ore comigo esta oração. Deus, eu estou necessitado de uma guinada na minha vida. Eu cheguei aqui hoje, Senhor, com a lepra do pecado, mas eu quero sair limpo, lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus. Eu cheguei aqui nesta noite, Senhor, como um frequentador da igreja, mas eu quero sair daqui hoje como um verdadeiro adorador. Eu cheguei aqui morto, Senhor, espiritualmente, mas eu quero sair daqui avivado, batizado pelo Teu Espírito. Eu cheguei aqui, Senhor, perdido, mas eu quero ser achado pelo Senhor aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Tem uma frase de Moody, que é um dos avivalistas aí, que eu acho que esse aí eu recomendo também. Você deve estudar a vida deste homem, que você vai ser impactado. Mas tem uma frase dele que tem tudo a ver com esta oração que você acabou de fazer agora. E essa frase ela diz o seguinte: Deus não despede ninguém vazio. Você não vai sair daqui vazio nesta noite. Amém. Deus não despede ninguém vazio, exceto aqueles que estão cheios de si mesmo. É hora de você se esvaziar, porque Deus quer encher a sua vida. O seu ego, a sua vaidade, o seu orgulho, esvazia-se agora. Porque se você orou desta forma, Deus só vai fazer se você se esvaziar de você mesmo. Era esta a situação de Naamã. Era desse jeito que ele vivia, cheio de orgulho próprio. Mas quando ele se esvaziou dele mesmo, Deus encheu a vida dele. E Deus quer encher a sua vida. Há na nossa comunidade, sociedade, agora, cada vez mais crescente nesses dias que nós estamos vivendo, uma busca por crescimento pessoal, uma busca intensa por desenvolvimento pessoal. Aí as pessoas elas fazem de tudo, graduação, pós-graduação, mestrado, língua, especificação, tudo que tiver. E essa busca é intensa e frenética, porque você termina um curso
e já tem um outro. Nós estamos vivendo uma era que ele chama agora da indústria 4.0, essa era digital que há uma necessidade de conhecimento, e muitas profissões que são tradicionais no dia de hoje, daqui a alguns anos elas já nem vão existir mais, por causa desta era digital, desta indústria 4.0 que nós vamos começar, aliás, já começou isso na Europa. De casa mesmo, muitos já vão trabalhar, não vão estar numa fábrica, mas de casa mesmo, pelo computador, eles já operam a máquina lá não sei aonde, em qualquer outro país, em qualquer outro lugar. Estamos vivendo isso daí. É uma busca cada vez maior por isso. Agora, quando se trata de vida espiritual, é completamente ao inverso. Nós estamos completamente desinteressados pela vida espiritual. Se você olhar a sociedade, eles não falam de Deus, eles não falam do Espírito Santo, eles não falam de Bíblia. Aliás, isso é ultrapassado para muitos. E olha que isso não vai longe. Dentro da própria igreja, nós estamos também com um desinteresse enorme de estar na presença do Senhor. Somos muito religiosos, somos rápidos em estar aqui, mas muito pouco a nossa atitude de estar na presença do Senhor, de orar dessa forma como nós oramos e querer realmente algo de Deus na nossa vida, algo de Deus na nossa vida. Se eu perguntar a você qual é a rotina, a sua rotina diária de investimento na palavra do Senhor, na oração, na presença do Senhor, não precisa responder. Mas na sua mente você já está falando e já está respondendo para você mesmo. A minha rotina é essa. Minha pergunta, sobrou algum tempo para o Senhor Jesus? Sobrou algum tempo para você orar? Sobrou algum tempo para você se consagrar? Sobrou algum tempo para que você esteja na presença do Senhor, desligando o telefone, tirando o celular e amanhã todinha na presença do Senhor? Ou uma noite, ou uma tarde? A palavra do Senhor, o salmista dizendo, a minha alma, Salmo 42, 2, a minha alma tem sede do Deus vivo. Nós estamos saciando a nossa sede em tantas e tantas outras coisas, mas a nossa alma não tem mais essa sede do Deus vivo, essa fome de Deus, esse desejo de estar na presença do Senhor, essa prioridade. Isso já não é mais prioridade, sabe-se lá em qual posição que vai estar na nossa vida. E Naamã, este homem, qual nós vamos estudar sobre a vida dele aqui, ele era um homem de projeção. Ele era um homem de grande prestígio, prestígio político diante da nação, diante da sociedade. Ele era um homem desse, mas espiritualmente ele era um homem vazio, não tinha nada. Mas ele tomou alguma atitude, ele agiu diante da crise que ele estava enfrentando, diante da situação que ele estava enfrentando, ele reagiu, ele agiu, ele fez alguma coisa. Ainda que não fosse com total interesse de ter um encontro com o Senhor, mas aquela atitude dele promoveu um encontro. E quando ele teve essa oportunidade, ele não perdeu tempo. Aliás, eu creio que ele olhou para trás e falou, já perdi tempo demais distante de Deus. É hora agora de eu virar a minha vida e começar realmente a servir ao Senhor. Ele muda então a sua rotina, ele sai do buraco, ele buscou um novo nível. E esta é a nossa mensagem de hoje. Esse é o tema, buscando um novo nível. Quem aqui está disposto a buscar um novo nível espiritual na sua vida? A sair deste patamar, a sair dessa zona de conforto e falar, Senhor, eu orei, e eu creio que o Senhor vai fazer algo. E eu quero sair deste nível que eu estou para um nível maior de intimidade com o Senhor, para um nível mais alto na presença do Senhor, para um nível mais alto, próximo ao Senhor. Então vamos ver alguns passos aqui que Naamã deu, que foram fundamentais. Aliás, eu vou falar só 3, e você, como eu falei, esse texto é rico, você pode aprofundar nele e tirar várias lições. Então eu vou falar só 3, e eu creio que esses 3 é o suficiente para você sair daqui nesta noite com uma grande decisão e um confronto. Eu quero um nível mais alto. Eu quero algo maior na presença do Senhor. O primeiro passo que ele deu foi ir ao lugar onde a glória de Deus estava se manifestando. Primeira coisa que Naamã fez foi sair da sua zona de conforto e foi para aquele lugar onde ele ouviu que Deus estava manifestando a sua graça.
Uma das coisas que está acontecendo conosco na Igreja Evangélica Vida há alguns meses é Deus manifestando a sua graça no nosso meio. E olha que isso são gotas daquilo que Deus quer fazer. E mesmo assim, muitos não chegaram para receber esta graça de Deus. Muitos não chegaram. E tudo começou na vida de Naamã com um convite. Com um simples convite, com uma pessoa simples, aliás, uma escrava. Olha como que Deus usa as pessoas, olha como que Deus quer te usar para abençoar e alcançar nações. Através de uma escrava, um simples convite. E ela diz, Deus está se manifestando lá em Samaria. Olha, há uma glória de Deus lá, no culto da vigília. Olha, há uma glória de Deus no almoço com Deus. Olha, há uma manifestação de Deus no congresso das mulheres. Olha, há uma manifestação no meio das orações que estão acontecendo no meio da igreja. E muitos, graças a Deus que muitos vêm e buscam esta glória, essa bênção. Mas muitos estão passando direto, muitos estão passando de longe. Deus está movendo no meio do seu povo. Deus está movendo no meio da Igreja Evangélica Vida. E aí, querido, se você quer um nível mais alto, venha para este lugar onde que Deus está se movendo. Venha para este lugar onde que há a manifestação da graça do Senhor. Não fique em casa, não perca tempo, porque cada culto há uma manifestação diferente. Cada culto. Então, um simples convite, talvez você chegou na igreja, na presença do Senhor Jesus, por um simples convite. Quem foi? Que veio à igreja, se converteu por um simples convite de alguém próximo, de um vizinho, de uma pessoa do trabalho, um simples convite que mudou a sua história. Muitos já levantaram as mãos aí, muitos já levantaram. Foi assim conosco, comigo e Cláudia. Um simples convite, Cláudia passando do outro lado da rua, com o coração todo arrebentado, com a vida, nosso casamento tudo arrebentado, no fundo do poço, como este Naamã. E um simples convite, Josefina, uma pessoa que a gente não conhecia, do outro lado da rua, falando de Jesus para uma jovem, a jovem, não quero. E Cláudia fala assim, ei, do outro lado da rua, ei, se ela não quer, dá a vaga dela para mim. Um simples convite, pode vir, porque Deus tem muito mais para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E tudo mudou, queridos, e tudo mudou. Cláudia saiu da zona de conforto e foi para o lugar onde que Deus estava se manifestando. E aí a cura veio, a restauração veio. Um simples convite, diante de uma oportunidade como essa, Naamã não perdeu tempo. Ele mudou a sua vida. Diante de um testemunho de uma escrava, ele criou uma fé e uma esperança. A minha salvação está ali. A minha vitória está ali. A minha bênção está ali. E eu quero dizer para você que a sua bênção está neste lugar, onde que Deus se manifesta, onde que Deus está se manifestando com glória, com poder e com graça. Agora, tem um versículo em Romanos 3, 23, que também é um desafio para nós. E ele fala o seguinte, que nós pecamos e nós estamos destituídos da glória de Deus. Toda a humanidade pecou, todos nós pecamos, e nós somos destituídos da glória de Deus. E o que significa isso, queridos? O que significa ser destituídos da glória de Deus? Que é a pior coisa que nós possamos pensar ou imaginar. Significa que nenhum de nós confiou e estimou a Deus da maneira que deveríamos. Nenhum de nós demos valor e prioridade às coisas de Deus como deveríamos fazer. E nós somos destituídos da glória de Deus. Em vez de subir um nível, nós descemos o nível. E nesta noite você não está aqui para descer, você está aqui para subir um nível de intimidade com o Senhor. Nós não ficamos satisfeitos com a grandeza de Deus e não andamos aí nos seus caminhos. E aí nós buscamos a nossa satisfação em outras coisas. Nós tratamos como mais valiosas outras coisas do que as coisas de Deus. Isso é a essência da idolatria na qual Naamã estava passando. Quando você coloca as suas coisas, outras coisas em primeiro lugar, você está idolatrando aquilo. Deus já não faz parte daquele primeiro lugar na sua vida.
E era exatamente isso que estava acontecendo. E isso nos afasta de Deus, isso nos faz ser religiosos. Nós viemos à igreja, participamos, estamos aqui, mas saímos do jeito que entramos e não temos nenhuma experiência com Deus. Aliás, se a sua última experiência com Deus foi o seu testemunho, algo está errado. Algo está errado. Sua prioridade não é a palavra. Sua prioridade não é Deus. Sua prioridade não é o Espírito Santo. Sua prioridade não é esse lugar onde que Deus está movendo. Algo está errado e precisa ser mudado. Desde que o pecado entrou no mundo, todos nós temos sido aí profundamente resistentes às coisas de Deus, a ter Deus como prioridade, a ter Deus como aquele tesouro maior, mais precioso. Desde que o pecado entrou no mundo, nós somos muito resistentes às coisas de Deus. Somos muito resistentes a estar na presença de Deus. Somos muito resistentes a buscar Deus, a uma leitura da palavra, na oração. Somos muito resistentes a estar aqui na igreja, lugar onde que Deus está se manifestando. Somos muito resistentes a estar numa célula. Somos muito resistentes em fazer um culto doméstico. Somos muito resistentes em estar com a família, buscar Deus em família. Desde quando entrou o pecado no mundo. Mas Deus está nos proporcionando nesta noite um nível mais alto, um nível mais alto. A palavra do Senhor diz em Jeremias que 2 males me cometeu o meu povo. Um deles, deixaram um manancial de águas vivas. E o segundo, cavaram cisternas rotas que não retêm água. Você deixou o manancial. A palavra do Senhor diz que Ele é a fonte da água da vida. E você está bebendo em fontes que têm águas rotas, poluídas, sendo que Deus tem o melhor para você. Uma das piores palavras que a gente vê na Bíblia, isso também tem que mexer conosco, com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso espírito, é Icabode. Sabe o que significa isso? Icabode, foi-se a glória de Deus. Isso é a maior tristeza, isso é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Quando que isso aconteceu? Os filhos do sacerdote ali eram homens depravados, era para cuidar da casa do Senhor, mas brincavam de crentes, brincavam com as coisas de Deus. E eu nem vou falar o que eles faziam dentro da própria igreja, dentro do próprio templo, na presença do Senhor. E aí Deus advertiu, Deus falou, e diante da guerra, os filisteus então invadem Israel. E Deus permite que naquele momento, esses filhos de Eli, Finéias e Ofni, eles foram mortos, e os filisteus pegaram a arca da aliança, que simbolizava no povo de Israel a presença de Deus, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, e eles levaram a arca da aliança para o seu templo, o templo dos deuses deles, o Dagon. E neste momento, o pai desses meninos, o sacerdote ali, fica sabendo da morte dos filhos. Teve um ataque cardíaco, também morreu. A mãe, a esposa de um deles, de Finéias, estava tendo trabalho de parto. E também num parto muito difícil pelas circunstâncias. Neste momento ela coloca o nome desse filho, Icabode. Foi-se a glória de Deus. Essa é a pior coisa, queridos, que pode acontecer na vida de uma pessoa. Essa é a pior coisa, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos distanciamos do Senhor, quando Deus não é prioridade, quando as coisas de Deus é pesada, quando as coisas de Deus é peso. É isso que acontece. Icabode, foi-se a glória de Deus. Você não está aqui para isso. Pelo contrário, Deus quer fazer algo grande na sua vida. E esse não é o tempo de Icabode, pelo contrário, é tempo de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, uma vida consagrada, é outra frase de Moody, e essa também vocês podem anotar. Uma vida consagrada produzirá uma impressão mais profunda. Quando você buscar Deus e colocar Deus em primeiro lugar, isso vai produzir em você uma impressão mais profunda. E ele diz o seguinte: os faróis, eles não carregam buzina, mas eles brilham. Uma vida consagrada ao Senhor, você não precisa falar nada, você não precisa espernear, você não precisa pular, você vai brilhar na presença do Senhor Jesus.
As pessoas vão ver que há um brilho na sua vida pela presença e pela graça de Deus. Isso que é Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. E é para isso que Deus te trouxe nesta noite, porque Ele quer te colocar no nível mais alto. Não é Icabode. A glória de Deus não se foi, ela está chegando na sua vida, na sua casa e na sua família. O que você precisa fazer é como Naamã, vem para este lugar onde que Deus está se manifestando. Saia deste conforto, saia desta zona, faça algo pela sua vida espiritual. Faça algo pela sua família, faça algo pelo seu futuro, faça algo pela sua vida eterna. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A segunda atitude, o segundo passo que levou Naamã a provar aí de um nível mais alto, foi a aparência não importa mais. A aparência não importa mais. O que mais Naamã privava era a sua aparência. Ele era general. Ele era um herói de guerra. Ele era um homem valente. Ele era o tal, o cara. Era isso que tinha. Mas por trás de toda aquela armadura, havia lepra. Ele vivia de aparência. Ele tinha uma vida dupla. Ele vivia com máscara. Ele era religioso. E nesta noite Deus está falando, eu vou arrancar essas máscaras. Nesta noite Deus está falando, é preciso tirar essa armadura. É preciso se desarmar na presença de Deus para que algo aconteça. E foi isso que Naamã fez. Eu creio que foi a coisa mais difícil. Porque diante do profeta, ele achava que ia acontecer isso, aquilo, e ele só fala, tira a armadura. Ele se banha. Se dispe, tira a sua roupa. Diante de toda a sociedade, diante dos seus soldados, e mostre a sua lepra. Isso é a coisa mais difícil que tem, queridos. Porque Deus está falando assim, olha, lepra é pecado. E Salomão fala, aquele que encobre as suas transgressões, este não prospera. Mas aquele que abandona e deixa, esse prosperará. Por isso que o nosso nível mais alto tem que haver renúncia, tem que haver coragem, tem que se dispor a vir aqui e falar, Senhor, estou rasgando a minha alma, estou rasgando o meu coração, e não importa com quem está vendo ou não, eu quero sair daqui no nível mais alto. Eu quero sair daqui no nível mais alto. Eu quero sair daqui no nível mais alto. Você já teve nenhuma situação assim bem constrangedora, que te expôs, que trouxe vergonha? Você já passou por isso? Diante da sociedade, diante de pessoas que você conhece. Aconteceu isso comigo uma vez. Há uns 23 anos atrás. A Rebeca nasceu. Naquela época eu estava desempregado. Não tinha plano de saúde, não tinha nada. Nós fomos para o hospital público, a Cláudia chegou meio-dia e meia, a Rebeca nasceu, 7 horas da manhã e já estava em casa. Assim, na benção, passo normal, a Rebeca... Desde quando ela engravidou, a Cláudia engravidou, né, a gente sempre orou por ela, no ventre, todos os dias. Então foi assim, uma maravilha. Mas nós decidimos, depois disso, eu fazer vasectomia. Já tínhamos bem certo no nosso acordo que eram os 2 filhos só. Só que não tinha cartão de plano de saúde, não tinha nada, desempregado. E o médico que ela trabalhava como secretário, falou, não, eu faço. Ele é ginecologista. Eu faço. Então, tudo bem, marcamos o dia. Chegou lá no hospital, primeiro vexame, aquela roupa de hospital, aquilo não é de Deus, não. Você coloca aquilo e sai andando no meio do hospital, você puxa para um lado, puxa para o outro, você fica todo assim, e as pessoas olhando para você, e você passando aquela maior vergonha, aquele maior vexame. Vamos para a sala de cirurgia. Quando chega lá, o médico entrou, e junto com ele veio a esposa, e eles eram um casal amigo da gente. Veio a esposa dele, e a esposa dele na época estava fazendo medicina, residência. Não, ela vai me ajudar e também vai ser bom para ela.
Falei, rapaz, como é que você faz um negócio desse comigo? Mais uma vergonha. Naquela época, a minha sogra hoje já está aposentada, mas ela era enfermeira desse hospital. Aí chega quem na sala? Eu falo com ela, Dona Carolina, tira a mão desse negócio aí, porque sua filha tem o maior ciúme disso. Aí, para piorar, irmãos, na época eu era presbítero na igreja. Tinha uma irmã que era membro da nossa igreja, que era também enfermeira. E essa irmã aparece na sala. Falei, irmã, vigia, vai orar, irmã. Vai orar. E foi uma festa aquele dia, e eu ali daquele jeito, que vocês possam imaginar. E não foi fácil, não. Tem hora na vida da gente, irmão, que a gente quer arranjar um buraco para se esconder. Um buraco para a gente não aparecer. Naamã, ele precisava enfrentar todas essa situação. Naamã, ele era um vencedor, ele era um herói, um homem público, mas vivia de aparência. Não adianta você estar aqui na igreja, não adianta você vir em todos os cultos, mas se a sua vida não condiz com aquilo que você está vivendo. Não adianta eu estar aqui no púlpito pregando, mas se esta palavra que eu prego eu também não vivo. E olha, não tem melhor pessoa para saber disso que as próprias pessoas dentro da minha casa. A minha esposa, a minha filha, o meu filho, eles são espelhos. Assim como vocês também são espelhos. E diante disso eu posso chegar diante dela e falar, espelho, espelho meu, quem sou eu? O que ela vai responder? Espelho mente? Não, você está gordo. Você precisa fazer academia. O espelho vai falar isso. E da mesma forma a nossa vida espiritual. Mais do que a esposa, mais do que o esposo, mais do que o filho, os olhos de Deus estão voltados para nós em todos os momentos. A Bíblia diz que você pode ir no mais alto dos céus, no mais profundo da terra. Deus vai estar lá. Em todos os momentos. Aliás, isso que é caráter, ser a pessoa que você no escuro. Porque Deus sabe quem é você. Mas nesta noite, Ele te convidou para uma grande guinada na sua vida. Uma grande guinada. Naamã teve que então se expor diante daquele soldado. A aparência agora já não importava mais. Ele tirou a armadura, porque com aquela armadura, com aquela vida antiga, ele chegava em casa a despeito de ser um herói, a despeito de ser um homem reconhecido na sociedade, a despeito de todos os diplomas que tinha, a despeito de todas as patentes que ele andava. Quando ele chegava em casa, ele não podia abraçar a esposa. Ele não podia colocar os filhos no colo. Ele não podia dar um beijo. Em casa, ele era um derrotado. Na igreja era uma pessoa, mas em casa era outra. Na sociedade é uma pessoa, na vizinhança é uma pessoa, mas dentro de casa a personalidade muda. Ele vivia essa vida dupla de aparência. A lepra apodrecia não a carne de Naamã, mas a sua alma. E o seu coração não amolecia. E por isso que ele precisava primeiro ser tratado por Deus no seu orgulho. E é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer tratar o nosso orgulho. Ele quer tratar isso, que é um grande câncer na nossa vida espiritual. De vir para a igreja, olhar as coisas acontecendo, o mover de Deus aqui e ali, e começarmos a criticar isso. Em vez de olhar e falar, Senhor, faz na minha vida também. Faz comigo também. Talvez você seja esse retrato que nós estamos falando da vida de Naamã. Você também é um vencedor no seu trabalho, nos seus estudos, na sua empresa. Você é reconhecido. Você tem os diplomas, você tem um sucesso na área que você trabalha, sucesso financeiro, você é prestigiado. Passou por todas as provas aí e é reconhecido. Mas espiritualmente, há uma lepra na sua alma que Deus está falando, é tempo de sair daqui curado. Se você entrou aqui hoje desse jeito, Deus está falando, hoje você vai sair daqui curado. Hoje você vai sair daqui curado. Hoje é tempo de você mergulhar aqui neste Rio Jordão, que é a presença do Senhor Jesus, e sair daqui com a alma limpa, curado.
Há uma coisa certa, queridos, uma coisa certa. E a Bíblia que diz, não sou eu, o pastor Fabiano, por isso que é certo isso. E ela diz que tudo, pecadores, santos, ricos, pobres, sábios, tolos, poderosos, simples, jovens, velhos, todos vão desmoronar diante da maravilhosa presença de Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Não tem para onde você correr. Não é o seu dinheiro, não é o seu diploma. Aliás, todos nós aqui na igreja, nós não temos títulos. Todos nós somos servos. Você é um servo do Senhor Jesus. Você não é o engenheiro, você não é o doutor, você não é o advogado, você é o servo. E quem quer ser o maior, que seja o menor. É assim que Deus faz. E é assim que Deus vai fazer na sua vida. Terceiro passo de Naamã, para a gente fechar. Não considerar Deus como coisa comum. Não considere Deus como coisa comum, queridos. Nunca considere a santa presença de Deus como algo comum. Nunca venha para um culto achando que vai ser mais um culto. Nunca considere que este mover de Deus é algo comum. Deus está presente neste lugar. Nós deveríamos reverenciar a presença de Deus. E cada culto nós deveríamos vir com este temor. Não é comum. É o mover de Deus, é a Shekinah de Deus, é a presença de Deus neste lugar. Naamã considerava as coisas de Deus comum. Ele queria comprar a bênção, ele levou tantos dinheiro, ele levou carta, ele foi até o rei como um diplomata, ele foi como um político. As coisas de Deus não são comuns. As coisas de Deus não se comparam com as coisas aí de fora. As coisas de Deus são espirituais, sobrenaturais. E se a gente ficar ligado nisso, cada culto vai ser um culto que Deus vai se manifestar de forma diferente. Não considere, queridos, não brinque com isso, não brinque de crente. Não brinque de vir à igreja. Deus está se manifestando no nosso meio. Deus está se manifestando no nosso meio. Olha o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles acharam e levaram as coisas de Deus como algo comum. E triste foi o final deles. Não trate as coisas de Deus como algo, nunca. Nunca duvide que Deus está se manifestando no nosso meio com poder e graça. Nunca duvide disso, queridos. Nós não estamos aqui, como eu disse, brincando. Pensar que o reino de Deus, as glórias humanas, elas têm posições especiais, não tem. Como eu falei, todos nós somos servos. Olha, tem sido maravilhoso esse tempo de mini vigília, porque está sendo a oportunidade de todos se envolverem. E tem tido palavras maravilhosas, momentos maravilhosos, revelações maravilhosas. De que Deus está no nosso meio. Ele não precisa de um teólogo. Ele precisa de um coração aberto. Ele não precisa de um grande filósofo. Ele não precisa de um conhecedor da palavra. Aliás, a palavra em si, ela não foi feita para nos dar conhecimento. A palavra Deus nos deu para mudar a nossa vida. A palavra de Deus é para te moldar, é para te mudar, é para te fazer um homem e uma mulher no nível mais alto de intimidade com Deus. É isso que Deus quer fazer. Então não trate essas coisas, as coisas de Deus, como algo comum. Naamã deu uma orientação. Vai lá, nem apareceu. Eliseu deu uma orientação, nem apareceu a Naamã. Ele disse, vai lá e banha 7 vezes no Rio Jordão. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura.
As coisas de Deus são loucuras para aqueles que estão perdidos, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, queridos. É poder de Deus. Então não trate as coisas de Deus como comuns, porque Deus nunca vai fazer do jeito que a gente acha que deve ser feito. Quando você pensa que Jesus vai orar e colocar a mão sobre o cego, ele cospe no chão e faz uma lama, um lodo, para que aquele homem seja curado. Não pense que é do seu jeito, não pense que é assim, assado. Isso é religiosidade. Naamã pensava assim, eu achava que ele ia sair, ia fazer um ritual, ia colocar fogo, ia passar óleo, ia fazer aquilo, ia ter uma cerimônia pomposa, porque eu sou tal. As coisas de Deus não são assim. Deus faz do jeito dele, na hora dele e do jeito que ele quer. E se a gente está disposto, nós podemos provar disso nesta noite. Sair de um nível e estar num nível mais alto. E Naamã teve que então se dobrar. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E foi isso que aconteceu na vida de Naamã. Ele se dobrou e ao final de mergulhar 7 vezes, ele diz, não há Deus senão em Israel. Não há Deus senão em Israel. Agora eu reconheço. Não há Deus senão em Israel. E ele queria ainda pagar. E ele disse, pode levar esse dinheiro contigo. Porque as coisas de Deus não são assim. Não leve as coisas de Deus. Não considere como comum. Porque Deus faz do jeito dele. E Naamã insiste, então eu vou levar um bocado de terra para me fazer um altar de adoração a Deus na minha casa. E adorar ao Senhor. E ele ainda pede perdão a Deus, de tanta convicção que ele estava daquele Deus. E falou, olha, se eu for ainda, porque eu ainda continuo comandante, ter que entrar num templo para estar numa cerimônia daqueles deuses da nossa cidade, que Deus me perdoe. Mas o meu Deus agora é somente o Senhor. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. A lepra de Naamã não estava somente na sua pele, estava no coração. E neste momento Deus curou. E a nossa pergunta é, você quer um nível mais alto? Você quer um nível mais alto? Lembra da oração que você fez no início? Vamos ficar de pé? Eu creio, queridos, que hoje Deus te trouxe aqui para mudar a sua história. Para uma guinada. Mas para isso você precisa tirar suas armaduras. Para isso você tem que mergulhar e receber a sua vitória, a sua bênção. Para isso você precisa pôr um ponto final nessa sua vida de aparência. Para isso você tem que realmente abrir o seu coração. E assim como você orou, Deus, eu estou necessitando de uma guinada na minha vida. Nós oramos desse jeito. Deus, eu cheguei aqui com lepra do pecado. E eu quero sair daqui limpo, lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus. Deus, eu cheguei aqui como um frequentador da igreja. Mas eu quero sair daqui num nível mais alto. Eu quero sair daqui como um adorador, em espírito e em verdade. Deus, eu cheguei aqui morto, espiritualmente, mas eu quero sair daqui avivado, batizado pelo Teu Espírito, Senhor. Deus, eu cheguei aqui perdido, mas eu quero ser achado pelo Senhor aqui nesta noite. E eu quero desafiar você a mergulhar nesse rio. Se é isso que você quer, Senhor, eu quero um nível mais alto. É tempo de confessar pecado. É tempo de expor a sua vida diante de Deus, que já sabe e conhece. É tempo de quebrar o orgulho. É tempo de se humilhar na presença do Senhor. Mas é tempo de cura. É tempo de você sair daqui limpo. Diz a Bíblia que ele saiu daquele rio com a pele mais limpa, como pele de criança. Deus quer lavar a sua vida aqui nesta noite. Deus quer que você mergulhe
mas você vai levantar limpo, restaurado, curado, em nome do Senhor Jesus. E esse é o desafio. Se assim você quer, saia do seu lugar, venha aqui para frente e se coloque diante desse Deus Todo-Poderoso. Confesse a Ele a sua vida espiritual. Confesse a Ele os seus pecados, confesse a Ele o seu desânimo, confesse a Ele a sua frieza, confesse a Ele a sua idolatria, que tantas vezes muitas coisas estão em prioridade, muitas coisas estão em primeiro lugar. Confesse a Ele, fala com Ele. Não é diante do Eliseu, não é diante do profeta, mas é diante de Deus que você vai se dobrar, assim como fez Naamã. Nós estamos aqui só como aquele soldado. Se fosse uma coisa tão difícil, o Senhor não faria. Quanto mais se expor diante de Deus, para que Ele te cure, meu Senhor. Aramanás, Ideremanaias. Oh, aleluia, Deus. É diante da Tua presença, Pai, que nós nos dobramos. Deus, nós queremos mergulhar neste rio nesta noite. Deus, nosso coração está leproso. Deus, há lepra na nossa alma, no nosso espírito. Deus, há pecado que impede. Deus, há prioridades que estão na frente do Senhor. Deus, nós precisamos dar uma guinada na nossa vida. Senhor, nós oramos que nós queremos sair daqui diferente da qual nós chegamos. Senhor, nós queremos sair daqui lavados pelo Teu sangue, Senhor. Senhor, regenera a nossa alma, Senhor. Senhor, escuta o nosso clamor e o nosso pecado, em nome do Senhor Jesus. Ore agora, queridos. Ore agora, você que está aqui na frente. Chore aos pés do Senhor Jesus. Fale com Deus aquilo que é pecado, aquilo que é lepra. Fala com Deus agora. Aquilo que atormenta a sua alma, aquilo que não te deixa dormir, aquilo que te afasta de Deus, aquilo que não te deixa orar, aquilo que não deixa você ler a palavra, aquilo que não deixa você crer que Deus está se manifestando neste lugar. Senhor, fala com Deus. Quebra o meu orgulho. Aleluia. Eu quero descer e mergulhar nas asas do Teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã, no Teu poder, Senhor, e quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor. Quero ser limpo como Naamã, do Teu poder. Aleluia, glória a Deus. Deus está limpando aqui nesta noite. Deus está curando. Deus está se manifestando. Deus está perdoando o seu pecado. Deus está te lavando. Deus está te regenerando. Deus está te promovendo um novo nível espiritual. Deus está derramando sobre a sua vida uma unção nova. Você vai voltar para casa, mas jubilando, porque algo de Deus está acontecendo na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, certamente esta semana Deus se revelará a ti e vai falar contigo de forma especial. Algo de especial vai acontecer na sua casa, na sua família. Eu creio, quando Naamã chegou, a primeira coisa que ele fez foi dar um grande abraço na esposa, um beijo de longo tempo, porque isso não acontecia. Isso vai acontecer na sua vida. Você vai voltar, você vai abraçar, você vai beijar e você vai glorificar o nome do Senhor na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer um outro apelo para aqueles que estão aqui conosco, que nunca confessou ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nunca fez uma oração desse jeito: Senhor, eu também quero abrir o meu coração e eu te convido a entrar na minha vida, seja o Senhor único na minha vida. Quem não fez esta oração ainda,
e quer fazer nesta noite, levante a sua mão bem alto que eu quero orar com você. Hoje é tempo do seu milagre. Levante a sua mão bem alta aí que eu quero orar com você. Eu vi as mãos levantadas ali. Amém. Faz favor, vem aqui à frente que eu quero orar com você. O pessoal da consolidação. Você que quer abrir o seu coração e quer também sair daqui lavado, regenerado, justificado, salvo, liberto pelo Senhor Jesus. Hoje é tempo de salvação na sua casa. Hoje é tempo de salvação na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que é uma família aqui que veio na presença do Senhor Jesus. Eu creio que aqui está o esposo, a esposa e a filha. É assim que Deus faz. Deus muda a história da família em nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Ebenezer, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu vou orar com esta família aqui. Eu vou orar e vocês repitam comigo bem alto. Senhor Jesus, nesta noite te agradeço, porque o Senhor me tirou da lama e me trouxe para a tua presença. O Senhor me tirou das trevas e me trouxe para a tua maravilhosa luz. O Senhor me curou e me sarou nesta noite. Eu estou abrindo meu coração. Eu estou te convidando, Senhor. Seja o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu te aceito. Entra no meu coração. Entra na minha vida. Entra na minha casa. Entra na minha família. Porque a partir de hoje, a nossa vida nunca mais será a mesma. Porque o Senhor está presente na nossa casa. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Abençoamos esta família. Senhor, nesta noite, o nome deles está escrito no livro da vida. Deus, que haja uma guinada nesta família, assim como na vida dos irmãos que estiveram aqui à frente. Uma guinada, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Mergulhar nas águas do teu amor.